aves têm um papel importante na natureza. Elas espalham sementes, polinizam as flores. Boa tarde, bem-vindo a mais um Discovery Pacheco. Hoje falaremos sobre as aves, sobre suas características principais, sua fisiologia, sobre seu desenvolvimento e reprodução e sobre sua diversidade. Esperamos que goste. As aves são seres vivos que pertencem ao grupo dos vertebrados e apresentam características marcantes que separam dos outros animais. Todas as aves apresentam um bico, porém, outros animais, como o ornitorrinco e a tartaruga, também possuem estruturas semelhantes. Penas de contorno. São pequenas penas e penugens existentes que cobrem o corpo e têm como principal função a proteção e o isolamento térmico. Penas de voo. São as principais penas das asas e cauda responsáveis pelo voo. Penas de adorno. As penas de adorno são modificadas com a função de atrair o parceiro na época do acasalamento. Todas as aves possuem asas, que podem ter a função de voo ou natação. No entanto, os morcegos também possuem asas e utilizam para voar. Como vimos, apesar dessas características serem mais comumente lembradas por todos, quando nos referimos às aves, elas não são individualmente as características que separam as aves dos outros animais. A única característica que é exclusiva das aves e, portanto, está presente em todas as espécies do grupo e ausente nos demais grupos de animais é a pena. Com função de permitir o voo e promover o isolamento térmico, as penas cobrem o corpo das aves e podem ser divididas em penas sonoras. São penas modificadas para a produção de sons, utilizadas também na época do acasalamento. Cerdas. São penas modificadas em forma de pelos, semelhantes a bigodes, em algumas espécies. Tem função protetora e sensitiva, utilizada para auxiliar a captura de insetos. A respiração das aves ocorre através de pulmões rígidos que se localizam na região torácica do animal. A traqueia das aves se divide em brônquios que se ramificam no interior dos pulmões, em finíssimos tubos chamados de parabrônquios ou parabronquíolos, que são irrigados por capilares sanguíneos que permitem as trocas gasosas. Nas aves não existem alvéolos pulmonares, como nos mamíferos, mas sim capilares aéreos que partem dos parabronquíolos. O gás oxigênio passa desses capilares para os capilares sanguíneos, ocorrendo assim trocas gasosas. Na porção inferior da traqueia das aves, antes da ramificação dos brônquios, podemos encontrar a siringe, uma estrutura semelhante a uma bolsa que possui cordas vocais responsáveis pelo grito e pelo canto das aves. Na maioria das vezes, o som emitido pelas aves serve para atrair o companheiro, marcar território e prevenir pássaros da mesma espécie contra algum predador ou outro perigo. De alguns brônquios secundários se estendem bolsas chamadas de sacos aéreos, que se encontram tanto na região posterior quanto na região anterior do corpo do animal, penetrando inclusive em alguns ossos. Os sacos aéreos têm a função de ventilar ar para os pulmões, tanto no processo de inspiração quanto no processo de expiração. Esse auxílio garante à ave um fluxo constante de ar rico em oxigênio, além de diminuir o peso específico do animal, propiciando o voo. O volume de gás dos sacos aéreos é 10 vezes maior do que o dos pulmões. Os sacos aéreos são estruturas pares acessórias que estão conectadas aos pulmões, que promovem um fluxo de ar unidirecional, ou seja, em uma única direção. A quantidade de sacos aéreos varia de acordo com as espécies, mas basicamente as aves apresentam sacos aéreos anteriores, interclavicular e torácico anterior e posteriores, torácico, posterior e abdominal. Eu vou falar um pouco sobre o sistema circulatório das aves. Bom, as aves elas são animais que apresentam circulação dupla e completa e também respiração pulmonar. A circulação dupla é uma característica dos animais homeotérmicos e ela acontece quando o sangue ela passa 2 vezes pelo coração. Quando eu digo que a circulação é completa, é porque
quer dizer que o sangue que é venoso, ele não se mistura com o sangue arterial. Ou seja, o sangue no sistema circulatório das aves passa 2 vezes pelo coração e o sangue que é rico em oxigênio não se mistura com o sangue que é rico em gás carbônio. A ave, ela pode possuir a circulação dupla e completa. Ela apresenta maior qualidade de oxigênio e, por consequência disso, ela pode apresentar também uma maior qualidade de energia para que ela possa conseguir manter a temperatura do seu corpo constante. O coração das aves, ela apresenta 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Eles se encontram completamente separados uns dos outros. As hemácias são nucleadas e ovais. Elas apresentam núcleo, que é muito diferente dos mamíferos. Para quem não se lembra o que é hemácias, elas são células que se encontram no sangue de mamíferos e também de outros vertebrados. Elas também podem ser conhecidas como eritrócitos e glóbulos vermelhos. As hemácias possuem uma função bem importante, que é de transportar oxigênio e gás carbônio aos tecidos dos organismos. Quando o sangue, que é venoso, que também é rico em gás carbônio, que é derivado dos tecidos do animal, chega até o coração desse animal, ele entra no átrio direito e, ao mesmo tempo, o sangue que é arterial, que também é rico em oxigênio, que é derivado dos pulmões, entra no átrio esquerdo. Os 2 átrios se contraem ao mesmo tempo, impulsionando, para que o sangue entre nos ventrículos. Ou seja, o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e o átrio direito para o ventrículo direito. Os ventrículos, eles também se contraem ao mesmo tempo, na forma em que o sangue que está no interior deles é impulsionado para as artérias. A artéria pulmonar, ela é ligada ao ventrículo direito, que leva sangue venoso para os pulmões. Enquanto isso, a artéria aorta, ligada ao ventrículo esquerdo, leva sangue arterial aos tecidos do corpo. As aves são animais que têm como seu principal excreta o ácido úrico. Esse excreta é retirado do sangue por meio dos rins e de lá é conduzido diretamente à uretra, onde é eliminado pela cloaca. Esses animais não apresentam bexiga urinária e a ausência desse órgão é uma das suas adaptações para o voo. É bom lembrar que a cloaca das aves é comum ao sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor. É na cloaca que ocorre a absorção da maior parte da água presente na urina, ficando o ácido úrico altamente concentrado, com uma consistência pastosa e cor esbranquiçada, sendo então eliminado juntamente com as fezes do animal. A língua das aves é pequena e pontiaguda, e o formato do seu bico é adaptado à dieta de cada espécie e não possui dentes. As aves consomem os mais variados tipos de alimentos: sementes, insetos, frutos, moluscos, peixes e outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, que são o fígado e o pâncreas. Ao serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo, cuja função é armazenar e amolecer os alimentos. Daí, eles vão para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde sofrem a ação de sucos digestivos e começam a ser digeridos.
Passam então para a moela, que tem paredes grossas e musculosas, onde os alimentos são triturados. Finalmente, atingem o intestino, onde as substâncias nutritivas são absorvidas pelo organismo. Os restos não aproveitados transformam-se em fezes. As aves possuem uma bolsa única, a cloaca, onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor, e que se abre para o exterior. Por essa bolsa, eles eliminam as fezes e a urina, e também põem os ovos. Como nos demais vertebrados, o sistema nervoso das aves é classificado de acordo com estruturas e funções, dividido em sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e glândulos. O encéfalo das aves é dividido em hemisférios cerebrais, cerebelo e lobos ópticos, localizados no teto do mesencéfalo, uma das áreas do encéfalo. Os lobos ópticos estão localizados lateralmente ao mesencéfalo e têm como função organizar as informações visuais. O cerebelo é responsável por coordenar a posição dos músculos, principalmente quando a ave está em pé, mantém o equilíbrio e processa informações visuais, possibilitando ao animal manter o equilíbrio e o movimento. As aves são ovíparas, ou seja, elas colocam ovos, dentro dos quais o embrião se desenvolve sem ligação com o corpo da mãe. E além de praticarem fecundação interna, desempenham o cuidado parental, em que um ou ambos os pais cuidam dos filhotes, seja chocando os ovos, pois eles precisam estar aquecidos para que o embrião se desenvolva, ou alimentando-os após o nascimento. A maioria das aves possui dimorfismo sexual, ou seja, macho e fêmea são muito diferentes, sendo que geralmente os machos possuem penas bem coloridas e chamativas, enquanto que as fêmeas possuem penas mais discretas. Na época da reprodução, o macho corteja a fêmea e logo depois ocorre o acasalamento, como já foi dito anteriormente. A transferência de espermatozoides do macho para a fêmea se dá pela justa posição da abertura das cloacas de ambos. Os machos apresentam 2 testículos, dos quais saem os canais deferentes que terminam na cloaca, enquanto que as fêmeas apresentam o oviduto e o ovário direito atrofiados pela adaptação para o voo. Na época da reprodução, o ovário e o oviduto do lado esquerdo aumentam de tamanho. O oviduto das fêmeas é dividido em infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina. No infundíbulo, a formação da gema, e caso haja cópula, é no infundíbulo que se encontram os espermatozoides, ocorrendo a fecundação. O magno também pode ser chamado de glândula albuminífera, e é nessa estrutura que ocorre a produção do albúmen do ovo. É no istmo que ocorre a formação das membranas da casca do ovo. O útero, também chamado de glândula da casca, é o local onde acontece a deposição de proteínas, cutículas, pigmentos e carboidrato de cálcio para a formação da casca do ovo. A vagina serve de passagem do ovo até a cloaca, e é lá que ocorre a deposição de uma camada protetora de muco sobre a casca. Na cloaca, o ovo é eliminado do corpo da fêmea. Após a postura do ovo, ocorre o período de incubação, no qual os ovos serão chocados pelas fêmeas. A construção dos ninhos se chama nidificação. Incubação dos ovos e cuidado com a prole são aspectos importantes da reprodução das aves. Os ninhos protegem os ovos das agressões físicas como calor, frio ou chuva e contra os predadores. O tempo de cuidado parental é muito variável. Os filhotes de pássaros pequenos deixam o ninho cerca de 2 semanas depois da eclosão e são alimentados por seus pais durante mais 1 ou 3 semanas. As espécies maiores, tais como algumas corujas, ficam 1 mês no ninho e recebem cuidado parental por mais 3 meses até ter voado pela primeira vez. Durante a incubação, o macho ou a fêmea, ou ambos, em rodízio, assentam-se no ovo para manter em uma temperatura adequada e com certa frequência com o bico rolam o ovo para que, de certo modo, o calor de seus corpos distribua uniformemente por toda a superfície desses ovos. Dentro dos ovos, mais ou menos em média 2 semanas, o embrião se desenvolve até tornar-se uma pequena ave.
Após essa formação, ocorre a eclosão dos ovos e os filhotes demonstram um comportamento chamado de nidifugo, ou seja, já estão bem formados o suficiente para caminhar ou andar, já acompanhando os pais em busca de alimentos. Elas espalham sementes. As aves atuais podem ser classificadas em 2 grupos, as ratitas e as carinatas. As ratitas são as que têm o externo achatado e não voam. São exemplos de espécies ratitas, a ema, no Brasil, e o avestruz na África. O kiwi, na Nova Zelândia, é a única ave sem asa. É uma espécie ratita do tamanho de uma galinha, de bico alongado e que bota grandes ovos. As carinatas são aves com grande externo quilhado. Em geral, são capazes de voar longas distâncias. É o maior grupo, com muitas ordens, dentre as quais os dos passeriformes. As espécies desta ordem têm corpo pequeno e voo rápido. Entre os exemplos, podem ser relacionados tico-tico, sabiá, canário, bem-te-vi e sanhaço. Algumas aves têm adaptações especiais, como é o caso, por exemplo, dos pinguins, cujas asas modificadas em nadadeiras lhes conferem excelente sob a água. Obrigada por assistir esse episódio de Discovery Pacheco. Esperamos você no próximo episódio. As aves têm um papel importante na natureza. Elas espalham sementes, polinizam as flores